as vossas Bíblias, irmãos, nós vamos falar na segunda casa que Jesus entrou. E a segunda casa que Jesus entrou está em Lucas, o escritor Lucas, doutor Lucas, capítulo 19 e versículo, vamos ler a partir do primeiro. Uma palavra muito conhecida. Você que não tem a Bíblia, acompanha no projetor. Quem tem a Bíblia, estamos aguardando para nós ler todos juntos. O texto diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Tome o seu assento, por favor, irmãos. Dobre um pouquinho da sua atenção neste momento. Eu queria fazer um pedido para os irmãos. Segura aí um pouquinho a vontade de ir no banheiro, de ir no bebedouro, porque eu vou ser objetivo, amém? E daqui a pouquinho você, depois, terminando a mensagem, você já pode ir no banheiro, tomar água, amém? Só vamos ouvir a palavra de Deus, glória a Deus. Muitas pessoas podem dizer assim: puxa vida, uma palavra tão conhecida, né? É um clássico da Bíblia. É a história de Zaqueu, que se fala até na escola dominical, até criança sabe a historinha famosa do Zaqueu em cima de uma árvore. Mas nós vamos meditar aqui hoje, e nós vamos ver aqui sobre um outro ângulo, essa história que é tão forte, que é tão poderosa, que é tão maravilhosa, e a palavra se renova. A gente pode escutar a mesma palavra todos os anos, até mesmo na mesma campanha, e ela vai ser sempre pregada diferente. Deus sempre vai falar de uma forma especial em nossos corações, porque a Bíblia não é um livro comum, mas é a palavra e a boca de Deus para nossas vidas. Ela se renova, é uma fonte de água inesgotável, que jorra e não para de jorrar, é a palavra do Senhor. O texto vai dizer que Jesus, ele estava passando por Jericó. Se você olhar o texto, e nós respeitar aqui o que o texto está dizendo, não estava na agenda de Jesus de ficar em Jericó. Jesus, na sua agenda, era uma agenda de viagem. Ele estava passando Jericó, porque a sua viagem era o destino para Jerusalém. Jesus estava caminhando para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Então, naquele presente momento, ele não iria ficar em Jericó, apenas ele passava por Jericó. E nós entendemos aqui, diante dessa história, que Zaqueu, quando ele sabe que Jesus vai passar por Jericó, no seu pensamento, no seu coração, naquele momento surge a palavra chamada
oportunidade. E Zaqueu não vai perder, Zaqueu não vai desperdiçar a única oportunidade que ele vai ter na sua vida, porque no texto você vai ver que Jesus não vai voltar mais naquela cidade. Foi a última vez que ele entra em Jericó e ele vai embora, porque o caminho e o seu trajeto, o seu futuro é o Calvário, é a crucificação, é a morte em cruz. Então aquele momento é a única oportunidade de alguém ver Jesus, ser curado por Jesus, presenciar a presença dele, e depois não vai ver mais. Nessa mesma trajetória, o texto vai dizer que nessa viagem, a mulher do fluxo de sangue, ela é curada, nessa oportunidade que ela vai ter. A Bíblia vai dizer que o paralítico do tanque de Betesda, ele vai agarrar a oportunidade da sua vida, de ver Jesus e ser curado por ele. Existe oportunidade na nossa vida, que vai chegar para você, e que você não pode desperdiçar, que você não pode perder. Talvez são oportunidades da sua vida, que vai ser a única, e nunca mais vai passar no teu caminho, nunca mais vai bater na tua porta, nunca mais vai acontecer na sua vida o que aconteceu na vida dessas pessoas. O cego de Jericó, nessa viagem, nesse mesmo caminho, ele é curado por Jesus, a qual ele recebe um milagre. São oportunidades na vida dessas pessoas. Deus está falando com alguém aqui hoje, e ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que ele é o Jesus da oportunidade. Ele é o Jesus que está aqui hoje dizendo para você, ele está passando nesta casa, e essa noite Deus marcou na sua vida como a noite da oportunidade. Eu quero que você se vire para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: fique ligado, porque essa noite é a noite da oportunidade. Pode falar. É a noite da oportunidade que Jesus está te dando aqui hoje, para você. A Bíblia vai dizer, e o texto diz que este homem, ele era um publicano e rico. O que quer dizer isso? Ele era chefe dos cobradores de impostos. Jericó era um lugar aonde ficava situada a alfândega. Toda mercadoria que chegava no porto, toda mercadoria do Oriente, passava por Jericó, porque quando entrava em Jericó, a mercadoria entrava na alfândega, e quem estava lá? O Zaqueu. Quem estava lá? Os seus subordinados, os cobradores de impostos. Só para você entender um pouquinho, Zaqueu, ele não era bem visto naquele lugar, porque Zaqueu era um cobrador de impostos. Eu só vou ilustrar para você entender um pouquinho. Zaqueu, ele trabalhava para o governo romano. É como se pegasse os impostos do Brasil e levasse os impostos do Brasil para os Estados Unidos. E as benfeitorias aqui ninguém vai ver nada. Era assim. O povo era obrigado a pagar o imposto, e o imposto que eles pagavam, eles não viam nada acontecer. Não tinha sinaleira nova, não tinha rua asfaltada, não tinha nada, eles não viam nada, porque toda a arrecadação que era tirada do judeu, quem usufruía de tudo isso eram os romanos, era o governo da época que dominava a economia. Então, quando uma pessoa olhava um cobrador de impostos, eles olhavam como a pior pessoa que existisse. Zaqueu, ele vai sofrer essa rejeição. E além dessa rejeição, quando alguém olhava para Zaqueu, o texto diz que ele era rico. Alguém dizia assim: ele tem bens, ele tem casa porque é ladrão. Ele é rico dessa forma porque ele nos rouba, ele defrauda o povo, ele não é íntegro, ele não é honesto. Zaqueu vai enfrentar essa rejeição, Zaqueu vai enfrentar este povo, olhando com este olhar para ele. É por isso que o texto vai dizer que ele é um publicano e rico. Mas a Bíblia diz que Zaqueu,
ele está decidido conhecer Jesus. E Zaqueu vai deixar a sua posição social de lado, ele vai deixar a sua riqueza de lado, ele vai deixar o seu status de lado, e ele vai procurar ver Jesus. Ele quer conhecer este Galileu, ele quer conhecer este homem. Irmãos, para conhecer Jesus, nós temos que ter renúncia. Não tem como nós querer conhecer Jesus, se nós não renunciar ao nosso eu. Uma certa vez o jovem disse para Jesus: mestre, como eu faço para entrar no céu? Jesus disse: vende a tua riqueza, tudo que você tem, e tudo que você vender, dá aos pobres. O texto diz que ele vira as costas, vai embora. Ele vai embora triste, porque ele não quer renunciar, ele não quer abrir mão daquilo que ele tem no seu coração como prioridade, para herdar o reino dos céus. Zaqueu está nos ensinando aqui hoje, que a sua riqueza, o seu status, a sua posição, o seu diploma, toda a honra que ele tinha, todo o respeito que ele carregava, ele deixa de lado, e ele vai se expor diante da sociedade, ele vai se expor diante do povo, porque o maior desejo do seu coração é conhecer Jesus. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, em que Deus está falando para você: você precisa conhecer Jesus. Jesus, ele quer entrar na casa do teu coração, mas Jesus tem encontrado dificuldade de entrar, porque existe a palavra chamada renúncia, que falta você ainda renunciar algo na sua vida, porque eu não posso andar junto com o mundo de mãos dadas, eu tenho que renunciar os meus prazeres, eu tenho que renunciar as minhas vontades, eu tenho que renunciar o meu passado, eu tenho que renunciar às minhas velhas amizades, para seguir Jesus, para conhecer Jesus, existe renúncia. Zaqueu está tão decidido conhecer Jesus, ele não está se impondo com os seus subordinados, que estão olhando para ele. As pessoas o conhecem, ele não está nem aí. O maior desejo do seu coração é ir ao encontro de Jesus, para o conhecer. Deus está falando contigo aqui hoje: conheça Jesus, mas renuncie tudo aquilo que impede de você conhecer Jesus mais. Quando Zaqueu, ele vai chegar para conhecer Jesus, ele se depara com duas situações. O texto diz que ele vai se deparar com a multidão, e segundo, o texto diz que ele era um homem de pequena estatura. Há duas situações que nós vamos aqui meditar aqui agora um pouquinho, que Zaqueu vai enfrentar. Zaqueu agora está diante, onde Jesus estava, onde ele andava, era multidão. Jesus, ele mexia com o governo da cidade, ele mexia com os governantes, a cidade se mobilizava com a presença dele. Alguns o chamavam de revolucionário, outros pensavam que ele era um homem que chegava para mudar situações de governo, ou algo semelhante. Ele mobilizava os lugares aonde ele estava, e aquele lugar foi o lugar que Jesus chegou, acompanhado de uma multidão. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, que você vive uma multidão na sua vida, você vive uma multidão no seu caminho. Tem gente que está me escutando aqui hoje, que você já se convenceu, que o teu obstáculo é a multidão. Eu não consigo fazer por causa da empresa do fulano, eu não consigo concretizar esse projeto por causa que eu não tenho condições financeiras, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo outro, o meu projeto, o meu sonho está sendo interrompido. Talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje, que essa é a tua multidão que você está enfrentando aqui hoje. Mas Lucas, ele é um escritor, ele é um doutor, ele é um escritor meticuloso, e ele não vai errar na sua escrita, e ele não vai deixar passar em branco, porque se Lucas escrevesse: este homem
e se deparou com uma multidão, a história acabou. Houve um homem chamado Zaqueu, que queria ver Jesus, ele se deparou com uma multidão, a história terminou. Mas Lucas coloca uma vírgula, e depois da vírgula, Lucas escreve, ele era de pequena estatura. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero que você entenda aqui hoje. Por que Lucas vai colocar multidão, vírgula, e pequena estatura? Eu quero que você compreenda aqui hoje, que o maior problema de Zaqueu não era a multidão. O maior problema de Zaqueu era o seu tamanho. Era o tamanho que ele tinha para poder enxergar Jesus. A multidão era de menos. O problema de Zaqueu não era os outros, era ele mesmo. Pegou? Tem pessoas que eu estou pregando aqui, e você transfere o teu problema para a multidão, e o problema talvez é você mesmo. Às vezes nós olhamos para uma situação, nós queremos achar um culpado. A multidão talvez é o pai, a mãe, ninguém me apoia, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga, ninguém vê o que eu faço, é tanto sacrifício, é tanto trabalho, e às vezes é o seu tamanho mesmo, não é a multidão. O maior problema de Zaqueu era ele. Deus trouxe você aqui hoje para falar conosco e para fazer você entender que nós precisamos ver Jesus, precisamos receber Jesus, mas para o receber, para conhecê-lo, é preciso nós olhar para dentro de nós. Nós somos acostumados a olhar para o próximo, nós somos acostumados a olhar para o outro, mas nós esquecemos de nos olhar no espelho e entender que eu sou o problema. Eu preciso ser tratado, eu preciso ser curado, eu preciso ter um encontro com Deus de verdade. Zaqueu, o seu problema da sua vida, a multidão era pouquinha no tamanho da dificuldade que o próprio Zaqueu carregava consigo. Ele nasceu assim, não tinha como mudar, ele era assim, não tinha como mudar essa situação. O texto diz que Zaqueu, ele era de pequena estatura. Deus está falando com alguém aqui hoje, e Deus está mandando te dizer aqui hoje, nesta noite, não importa a tua dificuldade, o que é pequeno na sua vida, há um Deus que está te levando nesta palavra a fazer você entender. Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus que chegou Ele é o Deus que quando chega, Ele chega para mudar a história. Ele é o Deus quando chega, Ele chega para fazer você entender que tudo aquilo que é pequeno para você, Ele pode transformar em milagre. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Você tem duas coisas a fazer: é enfrentar o problema ou ficar reclamando do problema. É você ficar olhando para o seu tamanho, ou você decidir enfrentar ele. Zaqueu, ele vai ter uma alternativa na sua vida. E surge uma alternativa na sua vida. E qual é? Zaqueu, ele vê uma árvore. Zaqueu, ele vê a multidão e diz assim: eu sou pequeno diante da multidão, porque eu estou andando com meus pés no chão. Mas daqui a pouquinho essa multidão não vai ser nada para mim, porque eu vou começar a subir. E quando eu começar a sair da terra e subir, essa multidão, eu vou tirar ela de letra. Você entendeu? Deus está falando com alguém aqui hoje que não importa a tua luta, o teu problema, Deus vai te dar um caminho de alternativa para você. Talvez você está aqui hoje olhando para a direita, para a esquerda, dizendo assim: pastor, amanhã é segunda-feira, pastor, a semana está começando e eu não sei o que fazer.
Deus está dizendo aqui para pessoas que recebem essa palavra: descansa o teu coração, porque o Deus que eu prego, o Deus de Zaqueu, é o Deus que vai te dar um escape, Ele vai te dar um caminho de alternativa para você. Daqui a pouquinho na tua vida, na tua empresa, no teu caminho, Deus vai mostrar para você uma solução, Deus vai te dar uma resposta, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te revelar o que você deve fazer. Zaqueu olhou para a multidão, ele viu a sua estatura, mas de repente, uma alternativa. O que ele viu? Uma árvore. Sabe o que eu quero dizer para você aqui hoje? Tem multidão? É de pequena estatura? Olha o que eu digo para você: procure uma árvore. Procure uma árvore. Pastor, o que eu faço? Procure uma árvore. Porque quando você começar a sair do solo e subir sobre esta árvore, você começa a vencer a multidão. O que a multidão te vencia pelo tamanho, agora você dá a volta por cima. Quem vai estar por cima da multidão é você. Eu quero liberar uma profecia aqui nessa noite, e eu quero dizer para pessoas que vão receber: a roda gigante vai girar. Quem está lá embaixo, Deus vai colocar lá em cima. Quem está se achando lá em cima, Deus vai abater, vai colocar lá embaixo. Recebe, há uma árvore para você subir, há uma árvore para você escalar. Recebe esta profecia que hoje, nesta noite, Deus vai te dar um escape, Deus vai te dar uma alternativa para você vencer. A Bíblia diz que Davi, ele era rei de Israel, e ele disse: eu quero construir uma cidade para mim. A cidade que eu vou construir para mim, ela vai se chamar a cidade de Davi, que tem hoje lá em Israel. A cidade de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi, ele vai escolher a terra, ele vai escolher o lugar para fazer a cidade que ele quer. Vai ser a cidade, a terra dos homens, chamado Jebuseu. O Jebuseu fala para Davi assim: Davi, não venha até aqui, não venha até aqui, vai ser tempo perdido para você. Até os leprosos, os rejeitados, eles vão te rejeitar também. Era um provérbio da época, e essa expressão foi usada. O texto diz que Davi olhou para as muralhas, e eram muralhas muito fortes, e ele disse: realmente, o que os jebuseus disseram é verdade, não tem como entrar pelas muralhas. Davi vai olhar para o portão da cidade, e o portão da cidade, Davi diz: é verdade, o que os jebuseus disseram é verdade, o portão é fortificado, não entra, não tem como entrar. Davi vai olhar para os homens, para os soldados que estão em guarnição, que eram gigantes. Davi entende: é impossível, não há como enfrentar esses homens. Mas há um caminho de alternativa, há um escape para Davi. Davi olha, ele mapeia o terreno, e Davi vai encontrar um duto de água. Aquele duto de água, ele é um duto de água que ele dá dentro da cidade para fora da cidade. E Davi disse: essa é a alternativa, este é o caminho que Deus está me dando para entrar dentro da cidade. Se eu não posso entrar pelos muros, se eu não posso entrar pela porta, se eu não posso entrar por cima, que é muito mais difícil, eu vou entrar pelo duto dessa cidade. Só que pelo duto de água desta cidade, Davi não poderia entrar caminhando em pé. Davi tinha que entrar rastejando de joelhos. E Davi disse: seja de joelho, seja rastejando, seja me machucando, seja me ferindo, mas Deus me deu esta alternativa, Deus me deu esta saída, Deus me deu este caminho. Nesta cidade
eu vou entrar, porque se Deus me deu esta alternativa para mim, é porque esta cidade, ela vai ser minha. Eu quero liberar uma palavra para alguém aqui hoje, e eu quero dizer para você: não importa a forma que você vai entrar na cidade, na situação que você está enfrentando, nem que for de joelho, nem que for pagando preço, nem que for difícil, porque para crente nunca foi fácil, para quem serve a Deus nunca foi moleza. Davi tinha experiência, Davi sabia disso, que para conquistar as suas batalhas, para conquistar o que ele queria, nunca foi fácil. Davi disse: eu vou entrar de joelho neste duto, mas na cidade eu vou entrar, porque Deus está me entregando ela para mim. Não importa o preço que você tem que pagar, não importa se você vai entrar de joelho, a promessa Deus fez, Deus prometeu em abençoar, e o Senhor diz que vai te dar, seja de joelho, seja rastejando, seja lutando, é a oportunidade que Deus está te dando. Você recebe, diga glória a Deus. Davi, ele não vai desperdiçar. Eu abri um leque, eu saí da mensagem, volto nela. Zaqueu, ele vai olhar aquela árvore. Jericó é uma cidade de palmeiras, árvore gigante. E Zaqueu disse: essa árvore, essa palmeira para mim é impossível. Foge, vai além dos meus limites. Zaqueu respeita isso. Você tem que respeitar o teu limite, porque a palmeira não é para você, é a figueira. Sabe por que você tem lutado? Porque você quer abraçar a luta de todo mundo da tua casa, você quer se envolver no problema dos outros, você foge do teu limite, e você está quase dando um infarto em você está quase morrendo. Zaqueu, ele vai olhar para ele vai olhar para as palmeiras de Jericó, ele vai dizer: palmeira para mim não serve, olha o meu tamanho, fugiu do meu limite. E o texto vai dizer que Zaqueu sobe em uma figueira. Ele sobe em uma figueira para poder ver Jesus. Presta atenção numa coisa: Zaqueu vai mapear a parte geográfica. Ele vai dizer: Jesus está vindo ali, eu vou subir nesta figueira. Mas havia possibilidade de Jesus no caminho. Vamos dizer que a figueira está aqui, Jesus vem com a multidão. Havia possibilidade de Jesus chegar aqui e seguir o seu rumo à direita, e seguir o seu rumo à esquerda. E Zaqueu continuaria em cima de uma árvore. Agora eu pergunto para vocês: o que fez Zaqueu olhar para aquela árvore, subir nela e Jesus passar naquela árvore? O que fez acontecer é que quando Zaqueu olhou para aquela árvore, existe uma palavra muito forte: ele acreditou. Zaqueu olhou para aquela árvore e colocou no seu coração: eu creio, eu tenho fé, eu acredito que é sobre este lugar, é sobre esta árvore em que Jesus vai passar aqui. Sabe por que tem pessoas que Jesus está passando tão longe? É porque você não acredita mais. Sabe por que tem pessoas que Jesus está passando tão distante da sua casa, tão distante da sua vida, eles estão longe do milagre? Porque não acredita mais. Zaqueu está nos ensinando que no plano geográfico, ele escolhe uma árvore, mas o coração de Zaqueu está conectado ao coração de Jesus, porque Jesus vai sentir a fé de Zaqueu. Jesus vai ver Zaqueu acreditando que aquele dia era o dia da oportunidade, era o momento único da sua vida, que ele não podia perder, que ele ia ver Jesus. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, que você vai viver milagre, Deus tem vitória para você, a bênção para a sua casa, mas você precisa acreditar.
Você precisa colocar no seu coração e acreditar que é aqui que Jesus vai passar, é aqui que o milagre vai acontecer. Eu não posso descrer, eu não posso desacreditar. A revelação, a profecia foi entregue, Deus me fez uma promessa, eu acredito, eu creio, eu tomo posse. Quando você toma essa decisão, Deus assina embaixo, Deus decreta o teu milagre, Deus vai passar pela tua árvore para te ver e visitar a tua casa. Quando Jesus chega naquela árvore, Jesus para. Jesus não conhece Zaqueu, Jesus nunca viu Zaqueu na vida, mas conhecia o nome dele. Jesus vai parar naquela árvore, vai olhar para cima e vai dizer: Zaqueu. Quando Jesus fala Zaqueu, há um murmúrio muito grande na multidão. O povo começa a murmurar, porque o texto diz que os homens vão dizer: como pode Jesus se hospedar na casa de um pecador, um publicano, um ladrão, um homem que defrauda? As pessoas vão falar isso. Eu vou explicar para você o porquê que aconteceu. Porque era de costume na época, um pai judeu tinha por costume de colocar um nome no filho, e o nome que ele escolhesse colocar no filho, era a expectativa do que o filho ia ser no futuro. O pai de Zaqueu, quando Zaqueu nasce, ele vai colocar um nome em Zaqueu, mas o nome que ele vai colocar em Zaqueu, traz por tradução reto, justo e puro. Raciocina comigo, como pode um homem que rouba, desonesto, cobrador de impostos, ele carrega o nome de puro, justo? Zaqueu, ele já tinha perdido a sua identidade. Ninguém conseguia olhar para Zaqueu e chamá-lo pelo nome, porque se alguém chamasse Zaqueu, peraí, mas está errado, justo, puro, ele não é isso. Ele não pode ser chamado. Talvez chamava Zaqueu por um apelido, talvez chamava Zaqueu o anão pequenininho, talvez chamava Zaqueu o ladrão. Zaqueu tinha um apelido, mas ele não tinha o seu nome, porque o seu nome não condizia com aquilo que ele fazia. É por isso que Jesus chega na figueira e Jesus faz a menção, dizer assim: Zaqueu. Jesus está dizendo assim para ele: Zaqueu, roubaram a tua identidade, mas eu cheguei aqui hoje para dizer para você, eu volto a trazer para você dignidade, eu volto a trazer para você a sua identidade que é sua. Eu estou falando para alguém aqui hoje que você não é o que os outros dizem, você é o que Jesus já tem dito quem você vai ser. Eu estou pregando para alguém aqui que está na posição de Zaqueu, que alguém olha para você diante do teu nome e te julga e fala o que você é, o quem você vai ser. Eu quero dizer aqui nesta noite, você não é o que a multidão está dizendo, você é o que Jesus está falando. Jesus chega e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce. Jesus está dizendo: ei, esse povo está falando de ti, mas eu estou devolvendo o teu nome, eu estou devolvendo a tua integridade, eu estou devolvendo para você o que você perdeu. Porque se Abraão, ele fosse o que os outros dizem, Abraão seria conhecido mentiroso. Ele vai mentir perante o rei que Sara é sua irmã, sendo sua esposa. Ele mente. Abraão seria conhecido pelos homens o mentiroso. Mas para provar para você que Abraão não é o que a multidão diz, Abraão biblicamente é conhecido o homem chamado pai na fé. Pedro, se ele fosse conhecido
rotulado pelo que a multidão diz, Pedro seria conhecido como o homem, o traidor, o que negou Jesus. Mas a Bíblia diz que Pedro torna-se conhecido, o primeiro pastor da igreja primitiva, e foi o primeiro homem que ganhou 3.000 almas para Jesus. Entenda que hoje, nesta noite, diante desta palavra, que você não é o que a multidão está dizendo, você é o que Deus já decretou quem você vai ser. Receba esta palavra aqui hoje. Receba esta mensagem aqui hoje, nesta noite. Eu quero profetizar, eu quero dizer para você aqui hoje, Jesus já olhou para você, e Ele está te chamando pelo teu nome, e Ele está dizendo para você, não importa o teu passado, a tua história, eu estou devolvendo para você o teu nome, eu estou devolvendo o respeito para você, eu estou devolvendo para você aquilo que o diabo levou, aquilo que foi roubado da sua vida. Se Davi fosse chamado pelo que os homens dizem, ele seria homicida e adúltero. Mas o que Deus diz de Davi? O homem segundo o coração de... Você não, a tua história, ela não pode ser definida por um pecado, por um vacilo que você teve. Não. Você não pode ser marcada a tua história, o teu futuro, a tua vida, por um deslize, por um fato que aconteceu. A tua história está no plano de Deus, está sobre a palavra de Jesus. Jesus vai olhar naquela árvore para Zaqueu, e vai dizer para Zaqueu: Zaqueu, não estou aqui para julgar o teu passado, a tua história, o que você fez. Zaqueu, desce. Jesus está devolvendo tudo para Zaqueu, o que ele perdeu. E o texto vai dizer que Zaqueu, ele desce depressa. A vontade dele é tão grande de se aproximar, de ter Jesus, que ele desce depressa. E Jesus vai dizer para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Por que Jesus vai falar para Zaqueu: hoje me convém pousar na sua casa? Tem um significado. Tem um significado. Todo viajante que passava pela cidade, que fosse rei, príncipe ou líder espiritual, ele tinha todo o direito de parar com a caravana na casa que ele quisesse, e existia uma senha. A senha que existia era essa: me convém entrar na tua casa. Isso significa, eu vou dormir, vou tomar banho, vou jantar e comer sobremesa. Quando Zaqueu, ele escuta Jesus dizer a palavra, a senha, hoje me convém pousar na sua casa, ele diz: epa, eu só não conheci ele, como vou ter ele dentro da minha casa. Ele desce depressa. A Bíblia vai dizer que Zaqueu desce correndo e com alegria. Zaqueu leva Jesus para sua casa. Eu quero profetizar nessa noite que Jesus está passando aqui hoje. Ele está dizendo: hoje me convém entrar na tua casa para pousar, para dormir. Aleluia. Quem recebe ele na sua casa, quem recebe Jesus na sua casa, quem recebe ele, levanta a sua mão para o receber. Ele quer entrar na sua casa. Zaqueu, quando ele está com Jesus dentro da sua casa, ele vai dizer assim: mestre, tudo que eu tenho, 50% eu vou dar para os pobres, toda a minha riqueza eu vou dar para os pobres. Aí sobrou 50%, não foi? Aí ele disse assim: e aqueles que eu defraudei, eu posso devolver para eles 4 vezes mais. Só que os historiadores, teólogos, matemáticos dizem que ele estava fazendo isso, e ele estava entregando a mais do que ele roubou. Tinha parte da sua riqueza que era honesta, parte da riqueza dele era com honestidade, mas parte da riqueza dele não era honesto.
Mas Zaqueu diz assim: eu vou dar 50% para os pobres e vou restituir 4 vezes mais. Quer dizer, ele estava dando a tudo que ele tinha. Agora eu pergunto para vocês uma coisa: por que Zaqueu vai fazer isso? Por que Zaqueu ele vai declarar isso para Jesus? Muito simples. Porque quando Jesus ele entra de verdade na sua vida, ele te constrange tanto que você tem vontade, meu Deus do céu, de dizer para ele: Senhor, me perdoa os meus pecados, perdoa o meu passado. A presença de Jesus é tão forte. Jesus estava naquela casa que Zaqueu, ele não se conteve com a presença de Jesus. Foi tão forte que ele abriu o coração e ele disse: mestre, me perdoe, meu passado não é bom, eu devolvo tudo que eu tenho, dou 4 vezes mais. Eu quero dizer para você aqui hoje, nesta noite, a presença de Jesus na sua vida, ela é tão forte, que o teu erro, o teu pecado, o teu eu, a tua vaidade, você não consegue esconder ela, você coloca para fora, porque a presença de Jesus faz você reconhecer o quão pecador que você é. Porque quando nós batemos no peito que somos santo, que eu faço tudo que é certo, que eu sou o cara, que eu sou bom, você não entende, você não conheceu Jesus de verdade. Só conhece Jesus de verdade aquele que se constrange. Pega isso que eu vou falar aqui agora para você. Ninguém conhece Jesus de verdade apenas subindo numa árvore, porque subir numa árvore todos sobem. Subir numa árvore é ver Jesus. Receber Jesus dentro de casa, do seu coração, é descer da árvore. Hoje nós vivemos um tempo que todo mundo quer subir, mas ninguém quer descer. Hoje nós estamos vivendo um tempo que todo mundo quer estar no salto alto, mas falar para ele descer, não é comigo. Que é isso? Nossa, Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá na casa do oleiro vou te fazer ouvir as minhas palavras. Deus só fala com alguém, com que este alguém esteja disposto a descer. Eu quero falar para alguém que está aqui hoje, nesta noite: você nunca vai conhecer Jesus de verdade no pedestal. Você nunca vai conhecer Jesus de verdade no estrelato. Você nunca vai conhecer Jesus de verdade batendo no peito que você é o cara, que você faz, que você acontece. Porque se você não fizer, a coisa perece. Você só vai conhecer Jesus de verdade é quando você desce. Zaqueu está numa árvore, ele está só conhecendo Jesus, mas quando ele quer receber Jesus dentro dele, ele vai descer da árvore. Eu te convido aqui hoje, nesta noite, aleluia, eu quero te levar nesta palavra a entender que é noite de descer, é noite de ir para a casa do oleiro, é noite de descer do salto, é noite de reconhecer o teu pecado, é noite de reconhecer a sua fraqueza, é noite de dizer para Jesus: entra na minha casa, é noite de ir para o pó, porque quando eu vou para o pó, quando eu desço, Jesus, ele entra na minha vida, ele entra na minha casa. Alguém disse assim para mim essa semana: pastor, a campanha está ótima, explica para mim, como eu posso saber que Jesus entrou na minha casa? Como eu posso saber que Jesus entrou na minha vida? Eu disse: é quando você se olhar no espelho e ficar com vergonha de você mesmo. É quando eu chego no espelho e eu olho para o Luiz, eu digo assim: como tu é vacilão, como tu é pecador miserável. E aí eu entendo que Jesus está entrando na minha vida. Jesus entrar na sua vida, ele entra para um relacionamento. Jesus entrar na sua casa, ele entra para uma intimidade. Jesus entrar na sua casa, ele entra para um compromisso, uma aliança contigo.
Jesus nesta noite, Ele não está aqui apenas para que você conheça Ele. Ele é um cara bom, Ele é um cara legal, Ele faz coisa boa, garante a minha semana boa, de bênção, eu estou protegido. Não! Jesus está dentro daquela casa, e Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, salvação chegou nessa casa. Jesus tem para você salvação para a sua vida. Ele quer salvar a tua alma, Ele quer salvar a tua casa, Ele quer salvar o teu caminho. Eu quero que você receba esta palavra aqui hoje, nesta noite, e que você tenha certeza que nessa campanha, Jesus está entrando na sua vida. É quando você se confronta com você mesmo, é quando você se confronta com o homem que você é quando você olha para você mesmo e diz: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu sou menino, eu preciso te conhecer mais, Senhor. É aí que você começa a conhecer Ele, é aí que você começa a se relacionar com Ele mais forte. Eu convido você a fechar os seus olhos, e eu convido você a dizer para Ele alguma coisa aqui hoje. E diga para Jesus nesta noite o que você quer dizer para Ele. Fale para Ele aqui hoje, nesta noite, que você não quer apenas o conhecer, mas você quer algo a mais com Ele. Senhor, quebra o meu